Sejam todos bem-vindos, então. Estamos iniciando o nosso encontro, o capítulo 1 dessa jornada de investimentos da DDM Expert, através da solução Personal Finance Med, né, foi renomeada a solução de finanças pessoais, né, que é a gestão, o apoio à gestão das finanças dos profissionais liberais, né, em grande maioria absoluta de médicos. Nós temos o intuito de produzir, a partir de hoje, uma jornada onde nós teremos não só explicações conceituais, mas investimentos reais, onde, através de uma conta específica da DDM, que eu vou demonstrar aqui, eu farei um aporte mensal de R$10 mil, e a gente vai acompanhar o desempenho desse aporte mensal de R$10 mil. Quem quiser fazer da mesma forma, é bem-vindo. Outro ponto muito importante é que tudo que a gente vai discutir aqui é a forma como eu analiso os meus investimentos e o método que eu escolhi para formar a minha renda passiva, a minha aposentadoria, vamos dizer assim, né? Ou a minha liberdade financeira, não independência financeira. É importante sempre lembrar que a independência financeira é não depender do dinheiro. E a gente depende do dinheiro para viver. Então, a liberdade financeira é poder escolher o que fazer, né? Ter o tempo adequado de trabalho. Para isso, a gente vai precisar de poupança, que é a primeira abordagem, e depois escolher ativos geradores de riqueza, né? Ao longo do nosso encontro, nós vamos conversar um pouco sobre isso. E, a partir daí, as metodologias, né, que a gente vai utilizar, né, tem a ver com uma modelagem chamada Dividend Discount Model, que por um acaso coincide com o nome da nossa empresa, DDM, que é a modelagem onde a gente vai viver de proventos, né? Sejam eles proventos de organizações empresariais, sejam eles proventos de imóveis, através de fundos imobiliários ou imóveis próprios, para quem preferir. A renda fixa, ela faz parte apenas da atualização do recurso, ela não gera renda, em tese. Ela gera só atualização da inflação. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas ela estará lá com uma parte, sobretudo para a chamada reserva de emergência, né, que a gente vai também discutir a respeito disso no dia de hoje. Todas as perguntas devem ser enviadas para a Rayane. Todo mundo deve ter recebido da Rayane e estar com o link via WhatsApp ou aqui mesmo no chat do nosso Teams. Fiquem à vontade também por usar o chat. Combinado? Muito bem, então nós vamos iniciar conversando um pouquinho rapidamente sobre uma planilha, né? Eu peço que a Rayane já envie para todos essa planilha de orçamento individual familiar. É a parte chata da história, né, pessoal? Mas é uma parte super necessária, aonde nós precisamos saber da onde vêm os nossos recursos, né? Aqui eu sugiro que vocês lancem sempre o montante líquido, aquilo que entra na nossa conta ou aquilo que sai da nossa conta. Então, os salários, o 13º, férias, dividendos, né? O rendimento autônomo, aluguel ou todos os outros tipos de rendimento que vocês tiverem, aqui lancem ele líquido, porque aqui nós estamos falando de caixa, né? Depois, para as questões de imposto de renda, a gente faz ele de forma bruta, mas nesse momento aqui é o líquido, é aquilo que entrou o crédito na conta. E também os gastos, né, que sejam todos os gastos pagos, né? Uma sugestão que eu gosto é de vocês guardarem os cupons fiscais, né? Tirem fotos dos cupons fiscais e organizem a destinação dos recursos de vocês. A nossa planilha está dividida em renda, habitação, saúde, transporte, o automóvel em si, né, o transporte, que nós estamos falando de transporte público, o automóvel ou os automóveis, né, as despesas pessoais, o lazer, os cartões de crédito, né, em geral, que estão aqui para serem pagos. Se por um acaso você pagar algo no cartão e lançar aqui de cima, é só não lançar embaixo. E dos dependentes, para que a gente possa, de fato, saber o quanto os nossos filhos e cônjuges e todos aqueles que dependem da gente consomem de recursos. Essas
janelas podem ser ajustadas e quem tiver alguma dificuldade para lidar com planilhas de Excel, a Rayane está aí para nos ajudar. Ela está nesse apoio inicial conosco, né? A gente já está com um volume bastante robusto de clientes, mas ainda fica, por enquanto, só a Rayane, né? A gente vai agregar mais pessoas para o time. Bom, essa abordagem é uma abordagem para que a gente possa, aqui no final, ter o saldo do mês. E a gente só vai ter investimento se esse saldo for positivo. Então, esse é um ponto muito importante. O saldo só fica positivo se a gente tiver, no final do mês, os rendimentos e os gastos compatíveis com sobras. Ou seja, que eu gaste menos do que eu ganho. A diferença é que o ganho para o médico brasileiro não é certo, mas a despesa para todos nós é certa. Então, é muito importante que a gente tenha um espaço entre renda e gasto, né? Eu sei, conheço da vida pessoal de cada um de vocês que está aqui hoje, mas difícil e é mesmo, porque se fosse fácil, estava todo mundo já com a sua poupança adequada. A gente vai ter que separar para nós, né, provedores, né, todos nós que estamos aqui somos provedores das nossas casas, um espaço para que a gente possa nos pagar. A gente paga tanta coisa, né? Paga tanta gente, a gente paga o posto de gasolina, o supermercado, a gente paga as escolas, a gente paga todos os nossos provedores de comunicação, e a gente acaba esquecendo de pagar aquele que trabalha mais, né? Que é o provedor. São vocês, somos nós. Então, estabelecer um investimento constante é muito importante, até para a nossa própria autoestima, né? E cabe-se ressaltar que não existe tempo certo para começar. O tempo melhor é o tempo de agora. Iniciem isso. Ah, só tenho R$1.000, vamos começar. Só tenho R$2.000, vamos começar. Tenho os R$10.000 para te acompanhar, Davi. Vamos começar. Mas comecem com qualquer tanto, para que a gente possa sentir e até mesmo começar a desejar o efeito multiplicador da poupança, né? E a geração de renda, ela tem muitas surpresas ao longo do tempo, porque com os ativos, pelo menos com aqueles que eu escolho, que são aqueles que eu vou compartilhar com vocês, né? Eu não posso e não devo recomendar nenhum ativo, mas eu posso dizer o que eu estou fazendo para mim e como eu escolhi, quais ativos eu acompanho, ou seja, eu posso compartilhar tudo com vocês do meu dia a dia. E a gente vai fazer isso de forma real. Então, a planilha, ela está aqui a título de demonstração, só mesmo para a gente marcar o início do encontro dizendo poupem. Poupem, e poupar quer dizer receber mais do que gasta ou gastar menos do que recebe. Ou os dois ao mesmo tempo, para se pagar. Combinado? Então, o primeiro ponto é poupem, porque é muito importante ter poupança, porque, afinal de contas, se não houver poupança, não tem investimento. Então, esse é o primeiro grande aprendizado. Dito isso, né, então a gente já passando por essa questão, a poupança é premissa. O próximo passo é nós conversarmos sobre quais investimentos são possíveis, né? Então, as classes de ativos, elas são muito menos comuns do que a gente imagina. Aqui a gente vai utilizar sempre as classes de ativos que são democráticas, que a gente pode adquirir em ferramentas, em plataformas de home broker, né, ou de corretoras online. E, a partir daí, a gente vai ficar com um grupo bem restrito de classes de investimentos, né? Nós temos como premissa, né, aqui na DDM, de utilizar ativos geradores de riqueza. O que são esses ativos? Ativos que geram benefício para a comunidade, ativos que geram valor agregado para a sociedade e não ativos especulativos. Então, nós não vamos trabalhar com ouro, nós não vamos trabalhar com commodities, por exemplo, na compra e venda de commodities, nós não vamos trabalhar com criptomoedas, nós não vamos trabalhar com nada que não seja organizado, né? Nada que não seja gerador de riqueza, de soluções das necessidades das famílias.
nada que a nossa sociedade não precise. Por que que a gente tem essa premissa? Porque a gente precisa de algo que estará hoje, amanhã e daqui 10 anos conosco. Então, nós vamos, inclusive, selecionar setores, que são setores considerados setores perenes, né? É uma linha muito forte, né, desenvolvida por Décio Bazin, confirmada por Luiz Barsi Filho, Luiz Paz de Barros, confirmada por Warren Buffett, grandes investidores, todos muito senhores, que são investidores de ativos geradores de renda, né? Lírio Parisotto, todos esses são investidores que têm o costume de adquirir ativos que são ativos considerados relevantes para a sociedade. Muito bem, vamos ver quais são. Eu gosto de utilizar uma ferramenta disponível, né? Por um acaso eu tenho assinatura, mas ela está disponível de forma gratuita, que é o statusinvest.com.br. E eu vou pedir a Rayane que sempre faça compartilhamento dos links para que todos possam ter esse acesso. Por um acaso aqui eu tenho uma empresa, que é a Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG. Ela vai ser uma parte do case de hoje. Eu posso também fazer algumas interações de outros ativos em outros momentos, mas nesse momento só para a gente poder entender. Então, o que nós temos? Nós temos investimentos internacionais, que são opções, mas vamos focar em ações, fundos imobiliários, BDRs, cripto. Não vamos trabalhar fundos de renda fixa apenas para reserva de emergência ou reserva de oportunidades. E o Tesouro Nacional. São renda fixa, tesouro e fundos. Não vamos considerar como geradores de renda. Não são. São apenas aluguéis, entre aspas, que a gente recebe pelo nosso próprio capital, que não gera nenhum valor para a comunidade. Então, nós vamos concentrar todos os nossos investimentos em ações e fundos imobiliários. As BDRs, Brazilian Deposit Receipts, elas são replicações nos mercados nacionais de ações americanas, como, por exemplo, a JP Morgan, que é um banco americano, como, por exemplo, a Berkshire Hathaway, uma empresa do Warren Buffett, que é uma holding, uma empresa de investimentos, como a Apple, como todas as empresas de grande porte nos Estados Unidos que têm ações na Bolsa. Nesse momento, a gente está começando, a gente não vai considerar ainda investimento internacional, mas nós vamos conversar a respeito. Nós estamos num país muito volátil para a gente não considerar que 5% a 10% dos nossos investimentos no exterior. Mas antes a gente tem que fazer uma massa de recursos suficiente para isso. Por isso que eu estou sugerindo um aporte mensal de R$10.000, para quem puder, é claro. Quem não puder, vai cortando um zero aí, vai para R$1.000, ou divide por 2 para R$5.000, ou divide por 5 para R$2.000, mas vamos criar juntos aqui uma rotina de investimentos. Eu vou utilizar a plataforma da XP, esta plataforma, né, que é uma plataforma onde eu tenho uma conta de pessoa jurídica, e essa plataforma ela vai ficar disponível para vocês observarem sempre que for o momento, né? Sempre que eu fizer algum investimento, e a gente vai visitá-la em todo o encontro, para que a gente possa vivenciar juntos, né? Então, como eu disse, vai ser uma grande jornada, né? Eu vou fazer o login da plataforma para a gente poder utilizar ela aqui. Então, vamos fazer um passo a passo de utilização de corretora, e a gente vai poder, de fato, tirar as dúvidas mais básicas, ou, pelo menos, aparentemente, mais básicas, né? Então, o número desta conta, né, é o número da conta da corretora, 0548 969 0548, que nós temos aqui para nossa disposição. Vou só encerrar o compartilhamento, porque eu vou digitar a minha senha. E agora eu volto para compartilhar. Então, essa é uma conta de uma corretora. Hoje ele tem R$0 de patrimônio, né? É a conta da DDM.
então dessa mesma nossa empresa, eu farei um TED de R$10.000 e vou aplicar no ativo que eu vou indicar para vocês hoje. Então, no próximo encontro, que eu já deixo aqui pré-agendado, segunda-feira, às 19h30, nós estaremos de novo aqui para fazer a segunda perna do mês e, à medida em que a gente vai ganhando velocidade, a gente vai mantendo cada vez mais frequente. Aqueles que não puderem acompanhar essa jornada, não se preocupem, porque os nossos vídeos estarão no nosso canal fechado para todos os clientes, assim que a gente editá-los e fizermos aí o upload. Combinado? Então, aqui é a nossa plataforma, onde eu tenho o Home Broker. Vamos lá no Home Broker. Aqui está. Então, vamos lá. Atualizando. Está aqui o Home Broker, que é por onde nós adquirimos as nossas ações. Por exemplo, aqui, eu vou pegar um fundo imobiliário que gosto. Aqui. A gente compra as cotas dos fundos aqui, através dessas codificações. As cotações, elas são colocadas aqui só a título mesmo de curiosidade, porque a gente tem uma plataforma gratuita ali chamada Status Invest, onde eu gosto de trabalhar. Vou voltar para lá. No Status Invest, para a gente começar a conversar sobre os ativos. Eu tenho algumas plataformas abertas que eu vou compartilhando com vocês, mas primeiro para conversar sobre os ativos. Quero explicar um pouco qual é a lógica de nós utilizarmos ativos geradores de renda. Nós temos aqui duas concessionárias que eu vou utilizar hoje, Copasa e CEMIG, duas concessionárias de Minas Gerais, por um acaso, mas para a gente poder entender por que eles são importantes. Quando eu compro um ativo de renda fixa, hoje os ativos de renda fixa eles estão muito próximos à Selic, que é a taxa básica de juros da economia. Esse ativo de renda fixa, vamos fazer um raciocínio em R$1.000. Eu fui lá e fiz um investimento em qualquer fundo de renda fixa, um CDB de um banco, qualquer ativo de renda fixa, a 15% ao ano, que está um pouquinho acima da Selic, vai dar aí 110, 100 e poucos por cento do CDI. 15% ao ano eu estou feliz, porque o meu capital está rendendo 15% ao ano. Legal. Eu vou ter que descontar a inflação. Qual inflação eu vou descontar? Essa é a dúvida. Porque se eu descontar o IPCA, eu vou descontar um índice que é administrado pelo governo e que não representa a nossa inflação no supermercado. Eu não sei quanto vocês, mas o meu supermercado subiu muito mais do que 10% no último ano. Se eu fizer uma simulação do que eu conseguia comprar com R$1.000 em janeiro de 2022 e o que eu consigo comprar hoje, meu poder aquisitivo ele diminuiu muito mais do que 10%. Portanto, a inflação ela é para cada um de uma forma diferente. Quem tem criança é diferente de quem não tem criança, ou quem tem empreendimentos é diferente de quem não tem empreendimentos, quem está construindo é diferente de quem não está construindo, a inflação de cada um. Mas o certo é que ela não é a inflação do governo, ela é maior. Porque a inflação do governo é uma média, uma cesta de ativos, de bens, de consumo, etc., e que nem sempre são aqueles que a gente consome. Normalmente, aqueles que a gente mais consome são aqueles que têm uma inflação muito maior. Então, eu gosto de ativos que gerem renda, mas que nos protejam realmente contra a inflação. E essa proteção, ela se dá no que a gente chama de principal. Então, aquele nosso investimento, esse de R$10.000 por mês, R$100.000, quem quiser fazer um pouco maior, ou R$1.000 por mês, ele precisa estar não só gerando a renda, mas protegendo esse valor principal também da inflação. Então, quando eu invisto na renda fixa, eu só protejo contra a inflação. 15%, vou pagar imposto de renda sobre esses 15%. Lógico, existem LCIs, LCAs, que são renda fixas incentivadas, que têm isenção, mas, de modo geral, todos os investimentos financeiros têm imposto de renda. E esse imposto de renda vai levar, basicamente, a receber o que a Selic determina em termos de taxa. E eu preciso de mais do que isso. Eu preciso proteger a minha empresa, proteger o meu investimento, proteger o meu imóvel, proteger com ativos que têm o ajuste à inflação e ainda receber frutos, proventos desse ativo. Por isso eu trouxe a CEMIG e vou trazer também a Copasa, que é a Companhia de Água de Minas. São duas estatais, a gente vai
trabalhar com estatais e não estatais. Estou pronto também para responder as perguntas sobre isso no final, mas que vão caracterizar aqui essa proteção. Eu queria mostrar um fato relevante, e a gente depois explica ao longo dos encontros o que significam esses aspectos, né? Porque nesse momento eu estou apenas discutindo com vocês sobre o porquê de nós utilizarmos ativos que têm esse tipo de proteção, que é um fato relevante muito recente, de 23 de novembro de 2022, aonde a Copasa, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, informa que vai fazer um reajuste tarifário de 15,7%. Todas as tarifas, tanto de abastecimento de água ou de esgoto, da Copasa, da Companhia de Saneamento do Estado de Minas Gerais, vão ser reajustadas em 15,7%. Significa dizer o seguinte, que a receita dessa empresa vai ser reajustada em 15,7%. Que o lucro dessa empresa também vai ser majorado na mesma medida. E isso é proteção da inflação. Porque se essa empresa cresce o seu lucro na medida da inflação, ou até superior, olha, esse índice de 15,7%, é superior a Selic. O seu valor de mercado, com o tempo, também sobe. Isso não é da noite para o dia e nem linear. Mas essa empresa, ela tem receitas maiores corrigidas pela inflação. Então, à medida em que a inflação vai crescendo, né, a ser sócio dessa empresa é garantir que você vai ter também um ajuste. Em alguns momentos mais populistas, menores, outros momentos mais livres, como é o momento agora, maiores, mas ela sempre vai se ajustando. E, além disso, com o seu resultado, se for uma empresa lucrativa, o caso da Copasa, ela é uma empresa lucrativa, nós vamos receber uma parte desses lucros como dividendos. Então, eu tenho duas proteções. A proteção do meu principal, né, que é o meu investimento lá de R$1.000, e eu ainda tenho os juros, entre aspas, né, que nós vamos chamar de proventos, que são proventos muito generosos ao longo do tempo. Queria, então, para isso, dizer para vocês que eu utilizo dois tipos de ativos principais para meus investimentos. Empresas que eu elegi dentro de 5 setores principais, e fundos imobiliários, que, na verdade, eu tenho uma ligação muito forte com o Luiz Barsi Filho, né, que é um grande investidor, muito experiente, que se fez sozinho na vida, não é filho de ninguém, que sempre buscar, apesar dele não gostar de fundos imobiliários, né, eu gosto para gerar renda todo mês, né, então como uma parte dos investimentos, mas de sempre gostar daquele que é o melhor investimento do momento. Então, a gente não precisa ficar dividindo em 10 tipos de investimentos, se a gente sabe qual é o melhor do momento. Então, essa que é a nossa premissa de hoje. A gente tem algo que a gente entende que é o melhor para o momento. Eu fiz a seleção para mim. Para quem quiser ter acesso a outras possibilidades, eu posso indicar casas de análise, a gente vai ver uma. Mas nós temos, de fato, a convicção de determinados ativos, e eu vou fazer aqui uma análise de um fundo imobiliário e da CEMIG, que é uma empresa que eu já investi, não invisto hoje, não seria a minha primeira, vou mostrar para vocês qual que seria a primeira. Mas que eu já investi, eu tenho participação acionária na CEMIG, posso dizer para vocês que eu sou sócio da CEMIG e que sou muito feliz com ela, porque ela não só me distribui dividendos, distribui outros tipos de proventos, que eu vou explicar para vocês, e também corrige o seu valor de mercado através da inflação, porque ela tem reajuste tarifário na energia elétrica. Então, ao longo do tempo, ela vai evoluindo o seu valor. Qual é a grande questão? O valor de uma empresa evolui até de forma linear ao longo do tempo. O que não evolui é o preço que as pessoas pagam por ele, porque o preço é psicológico, tem a ver com o medo, tem a ver com o receio, tem a ver com a falta de convicção sobre aquilo que está comprando ou sobre aquilo que está investindo. Porque o nosso conceito não vai ser um conceito de investimento para vender. Basicamente, nós vamos passar anos aqui investindo nas mesmas empresas e não vamos vender nenhuma, a não ser que haja uma mudança completa de postura dessa empresa, e a gente pode, porventura, substituir um ativo por outro, mas não comprar para revender. Não somos compradores e vendedores, não somos revendedores de ações, não somos revendedores de títulos de fundos imobiliários, sequer de renda fixa. Nós somos investidores que vamos ter a paciência correta de deixar os negócios prosperarem ou os nossos imóveis gerarem o valor que a gente espera. Então, são essas premissas que eu carrego comigo, e posso dizer para vocês que estou muito próximo já de encontrar minha liberdade financeira, onde eu tenho
a possibilidade de ter rendimentos suficientes para pagar todas as minhas despesas com conforto, todos os meses, ou, pelo menos, somados pelo ano. Então, a CEMIG, esse fato relevante, ele demonstra muito claramente que a Copasa pode aumentar a sua receita em 15,7%, ela não está aumentando, ela só está corrigindo a inflação. Mas ela vai aumentar a sua receita se ela tiver mais ligações de água, mais ligações de esgoto, né, aumentar o seu negócio. Então, a gente corrige os nossos ativos automaticamente quando compramos empresas que vendem para o mercado em geral. Empresas como de saneamento, como de telefonia, empresas como bancos, empresas como empresas de seguros, né? E, por que não considerar todas as empresas que são de setores básicos da nossa economia, né? Então, aquilo que a gente não vive sem, como cloro, por exemplo, né? A gente não vive sem, como água, a gente não vive sem, como energia, né? Como bancos. Hoje a comunidade não vive sem seguro. Eu desafio aqui alguém que vai abrir mão de seguros dos seus automóveis. Então, nós temos um grupo de empresas que a gente considera perenes, né? Eu gosto sempre de citar o Banco do Brasil, né? Que foi criado por Dom Pedro II e que está aberto até hoje e que tem resultados consecutivos exitosos, que distribui dividendos, né? Proventos todos os anos de forma exitosa, que é uma das grandes opções de investimento hoje, por um acaso. E vai durar também mais outros tantos 100 anos, ou 200 anos que ele tem. E o CNPJ dele é o 00.00.00. É a empresa mais antiga do Brasil, depois da Casa da Moeda, e que tem ações na Bolsa, que estão disponíveis para a gente poder adquiri-las, né? Bom, quanto à CEMIG, né? Eu faço uma análise um pouco mais profunda, né? Posso fazer com vocês, com certeza. Nesse momento, nesse dia de hoje, né? A gente vai mostrar o ativo e eu quero mostrar mais a rentabilidade dele, né? O que ele gera de renda para a gente. E depois a gente pode fazer uma análise juntos nessa jornada, né? Hoje, por tempo hábil mesmo, eu quero mostrar o que uma ação gera de rendimento. A gente não tem nem noção. Todo mundo compra uma ação por dica, né? Quando não conhece profundamente o que ela pode gerar e tenta revender depois. Então, eu quero comprar na baixa e vender na alta, né? Aí você vai ter que adivinhar onde está a baixa, porque ela pode cair um pouco mais, e onde está a alta, né? Ela pode demorar um século para subir. Então, a gente não quer comprar na baixa e comprar na alta. A gente quer comprar na baixa. Desculpe, e vender na alta. A gente quer comprar na baixa. Eu quero comprar esse ativo o mais barato possível. Aqui no Status Invest, quando você colocar tanto o nome da empresa, CEMIG, ele vai aparecer todos os tickers. Quanto o ticker da empresa, que eu vou explicar nos próximos encontros, né? Por que é 3, por que é 4, como que isso funciona. Mas você tem aqui informações interessantes. O valor atual foi o valor de fechamento da cotação de hoje. Hoje ela subiu 3%, ela está custando R$ 11,65. Significa dizer que para você ser sócio dessa empresa, cada ação custa R$ 11,65. Quer dizer também que a mínima das últimas 52 semanas, né, aproximadamente um ano, foi de 8,59. Então, eu tive a oportunidade de comprar ela mais barata. Ora, se eu vou investir, pense num apartamento. Você vai precisar de 3 apartamentos para ter uma renda. Você comprou o primeiro por 200 mil. Se o segundo está à venda por 150, você chora ou sorri? Porque você tem o dinheiro para comprar o segundo. A gente sorri. E se o terceiro está à venda por 120 e eu tenho convicção que aquele prédio é bom, que vai gerar bons aluguéis, e eu quero um terceiro apartamento, eu também vou sorrir. Então, quer dizer que quando a ação cai, se a gente sabe exatamente qual é o ativo que a gente vai comprar, quando o fundo imobiliário cai, eu vou sorrir, porque eu vou comprar mais barato. E se cai mais, eu fico mais feliz, porque eu vou comprar mais barato. E se cai mais, eu fico ainda mais feliz. E eu brinco que, se quiserem me dar todas as ações de graça dessas empresas, sociedades anônimas, eu quero. Então, a CEMIG, quem comprar hoje, compra 11,65, e quem comprou ela 8,59, né, aproximadamente um ano atrás, né, aqui, nesses
nessas grandes oscilações que ela teve. Está aqui, ó. Então, foi no dia 7/3/2022, de acordo com o Barsi, né? É só esperar que a ação chegue no preço que a gente quer pagar, né? Mais baixo. Comprou ela muito mais barata. Eu comprei as minhas ações da CEMIG em 2020, na pandemia. O meu preço médio de aquisição foi R$ 7,90. E eu nunca imaginei que ela ia chegar abaixo de R$ 9,00 de novo, e ela chegou. Porque se eu puxar um pouquinho mais, aqui vocês vão poder ver essa oscilação. Que são as oportunidades de entrada, né, totais aqui da nossa empresa. Então, aqui em 2020, ela chegou em dias muito críticos a R$ 4,00. Né? E hoje ela está cotada a 11,65. Então, aqui foi uma boa jornada de aquisição, e assim sucessivamente. São cotações históricas da companhia. Então, quem comprou ela mais barato, aqui é R$ 3,00, teve muita oportunidade. Porque hoje, o que ela gera de dividendo? O que é dividendo? É o primeiro grande provento de uma empresa. É a distribuição do lucro líquido, que hoje, pelo menos até hoje, é isento de imposto de renda. Então, nos últimos 12 meses, a CEMIG distribuiu R$ 1,53 de dividendos. R$ 11,65 ela custa, distribuiu R$ 1,53. O percentual em relação ao dia de hoje foi de 13%. Ora, ela me protege da inflação, porque reajusta seus preços e me deu 13% de dividendo aqui, que é um dos tipos de provento. Basicamente, as empresas têm 3 até 4 tipos de proventos diferentes. Então, passa a ser para nós uma grande opção, porque eu posso viver desse provento se essa empresa for considerada uma empresa pagadora de dividendos, porque é o nosso foco. Lembrem-se, o meu foco, para os meus investimentos é geração de renda passiva, de renda que eu não preciso me preocupar, uma vez que eu comprei uma empresa que eu conheço e gosto dela, e respeito a administração dela, e ela está numa fase de pagamento de dividendos com perenidade, ou seja, eu vou contar com esses dividendos. Não todos iguais. Perenidade não quer dizer que sempre vai ser igual, mas que sempre ele estará aqui. A gente pode, inclusive, nesta ferramenta, verificar esses dividendos no tempo. Vou pegar o valor máximo e a gente vai poder observar que em determinados momentos ela foi extremamente pagadora de dividendos, em outros momentos ela pagou um pouco de dividendos, mas ela nunca deixou de pagar. Então é uma empresa que passa a estar dentro do nosso radar. Né? Ela realmente passa com essa facilidade no nosso ponto de corte. Se vocês observarem, a gente tem o dividendo e o JCP, que é o juros sobre capital próprio. O dividendo é isento e o juros sobre capital próprio ele tem 15% de IR, de imposto de renda, que é como se a gente estivesse recebendo juros da própria empresa. Todos os dois são proventos possíveis. Né? Então, ela paga, aqui no ano 2022, vários momentos. Né? Então, ela pagou dividendo em março, JCP em março, dividendos em abril, ela pagou dividendos em junho, em setembro, em dezembro, 2 vezes. Então, ela realmente reforçou bastante. E ao anunciar a Datacom, até que dia você tem que estar ações para ter o direito de receber, os pagamentos foram feitos. Né? Esses não têm data ainda, esses foram feitos ou serão feitos nas datas que estão aqui anunciadas. Então, eu tenho fluxo de caixa a receber. E eu vou recebendo todos esses valores aqui por cada ação. Todos os anos ela vai se repetindo. Então, a gente tem na empresa uma série de oportunidades, mas em alguns anos mais dividendos, outros anos menos dividendos, mas sempre dividendos caindo. Por que a gente quer dividendo? Primeiro, para ter renda para pagar os boletos, né? Eu não pago boleto com ação, eu pago boleto com dinheiro. E o segundo, que enquanto eu não vou usufruir dessa renda para viver, que eu tenho uma massa de recursos, né? Uma quantidade de recursos que eu vou reinvestir. Isso é muito importante para a gente. Então, aqui, a CEMIG. Então, a empresa ela vai gerar dividendos para a gente, ela vai gerar JCP para a gente. O JCP ele é distribuído porque ele tem um benefício fiscal, né? Ela bate no resultado e paga menos imposto de renda no final. Mas também é uma possibilidade. Ela tem também a possibilidade de um terceiro tipo, e a CEMIG está aqui não por acaso, um terceiro tipo de distribuição de resultado chamada bonificação. Então, a bonificação, ela é, para nós, também um tipo de dividendo, aonde a empresa, ao invés de nos dar
proventos em dinheiro, ela nos paga em ações. Por que ela faz isso? Porque ela precisa do dinheiro para fazer investimentos. Então, ela faz uma troca. Olha, estou aqui te dando a ação, você pode vender a valor de mercado. Se você quiser, você pode guardar. Então, desde 2013, ela fez isso por 4 vezes. Então, quem está com essa ação desde 2010, além de todos os dividendos, vamos pegar aqui desde 2010, ó, ela recebeu 2,82, 2,99, nesse ano aqui absurdo, 5,70. E a gente não consegue adivinhar quando ela vai receber grandes boladas. 1,98, 3,30, depois 0,60 centavos, 64, um ano muito difícil, foi 24 centavos mesmo, assim ela pagou, 64, 72, 61, 1,17, ano passado, esse ano 53. Então, todos os anos fomos recebendo dividendos, desde 2010. E desde 2010 ela ainda me deu mais benefícios, que são bonificações, ela me deu ações. Então, em 2013, se eu tivesse 100 ações, eu receberia 12 ações, então de 13 ações. Em 2020, se eu tivesse 100 ações, eu receberia mais 4 ações. Em 2021, se eu tivesse 100 ações, mais 11. E mais, né? Se você passou todo esse tempo, você recebeu essas 12, depois 4 sobre as 12, depois 11 sobre os 4 e os 12, e depois 30 no ano passado, 30% de ações. 30% de ações. Lógico que a gente não tem como adivinhar, isso aqui não está escrito, depende da performance da empresa, por isso que a gente vai selecionar boas empresas. Essa foi uma empresa muito exitosa. Eu compro ela hoje? Não, porque eu acho que ela está com preço caro, eu gosto dessa empresa abaixo de R$10, eu vou demonstrar para vocês os critérios. Então, as empresas podem gerar para a gente, principalmente, tem outros pequenos que a gente vai falar um pouco mais para frente, mas principalmente dividendos, juro sobre capital próprio e bonificações. Existem várias empresas que pagam bonificações, eu vou citar 3 aqui. CEMIG paga bonificação, a Itaúsa, que é uma holding proprietária do Banco Itaú, e outras empresas também, que eu gosto muito dessa empresa, paga bonificação, e o Bradesco paga bonificação. São 3 empresas, uma holding, uma empresa de energia e um banco pagam bonificação, que não é sempre, né? São decisões cotidianas, se ela precisa de mais capital, se ela precisa, por estatuto, transformar lucros retidos em dividendos, enfim, as decisões são de cada empresa. E depois nós vamos fazer uma série das empresas que a gente vai escolhendo para a nossa carteira. Ou seja, cada empresa que eu escolher, no próximo encontro eu vou dissecar essa empresa para a gente, para que vocês possam entender qual é a lógica de termos escolhido aquela empresa. Então, aqui são as empresas, aqui muito pouco sobre elas, né? Tem vários indicadores, né? Nessa nossa jornada nós vamos falar sobre cada um desses indicadores por grupos, né? Os de valuation, de valoração, os de endividamento, para a gente também entender isso, e os de eficiência, né? São indicadores que lidam com a eficiência econômica dela. Eu gosto basicamente de alguns, mas o principal, o primeiro que eu olho, na minha opinião, ela precisa ter, é o retorno ao acionista, que é o chamado ROI, que é esse aqui, ó, que é uma proporção do dinheiro dos acionistas e o lucro que ela teve confrontado com esse dinheiro dos acionistas, com esse investimento dos acionistas, né? E ela tem um ROI histórico, né? Todo oscilante, como todas as empresas, sempre positivo, significa dizer que ela teve lucro todos esses anos, né? Esse ano aqui, por um acaso, foi o senhor Pimentel, governador de Minas, né? Que fez um governo não muito interessante, mas ela se recuperou rapidamente. Ela tem uma média de 18,76%. Quer dizer que o lucro médio dela gerou 18,76% sobre o seu patrimônio líquido, que cresceu ao longo do tempo. A gente vai ver que o valor patrimonial vai crescendo também. Então, eu gosto de empresas que têm um ROI muito próximo de 20%, entre 15% e 20%. Ou mais, claro, do meu investimento. Então, se eu estou comprando essa empresa por uma base 1, ou seja, se o valor dela de mercado foi exatamente igual ao valor de investimento, o valor que os sócios colocaram lá, eu tenho 18,76%. Se o valor que eu estou comprando for acima do valor de investimento dos sócios, eu estou pagando um ágio. Então, não vai ser 18, vai ser um pouco menos. Ou se está abaixo, eu vou ter mais benefício ainda. Como é que a gente vê? Com o segundo indicador, que são os 2 indicadores que a gente vai ver hoje apenas. Depois a gente volta mais. Então, aqui ela está um pouquinho acima. Então, para cada R$1 que os sócios colocaram, que gera em torno de 18%, eu vou pagar 22% de ágio, 1,22, que é um valor patrimonial razoável, mas que na série histórica dela ela já teve oportunidades
de a gente comprar com valores menores, até aqui, pela metade do valor que os investidores investiram. Então, quanto mais próximo de 1, é a certeza desse ROI a 19%, que foi o último ROI, que é o Return on Equity, o significado, que é o retorno sobre o investimento dos sócios. Então, eu gosto muito desse indicador. E o patrimônio sobre o preço ou valor patrimonial significa dizer o seguinte: qual é o valor de registro na contabilidade dela hoje de valor patrimonial, né, sobre o valor de mercado. Então, quer dizer que ela está registrada na sua contabilidade, dinheiro que os sócios aportaram ou retiveram lá, acima, abaixo de R$11. Eu quero saber qual é esse valor. Então, a gente vai pegar o VPA, que é o valor patrimonial. Esse aqui, que é de 9,57, que é o valor de hoje. Então, se você quer comprar ela como uma pechincha, em tese, você tem que comprar abaixo de 9,57. Por isso que eu gosto dela abaixo de 10, mais próximo ao valor patrimonial. Mas, Davi, existem empresas que são pechincha? Existem. Existem empresas que, infelizmente, ou felizmente, para nós, felizmente, mas infelizmente para os sócios que estão lá, estão muito baratas hoje, inclusive abaixo do valor patrimonial. Vai ser sempre que a gente vai comprar abaixo do valor patrimonial? Não, porque tem uma relação do valor patrimonial com o lucro que ela pode gerar e o dividendo que ela pode distribuir. Mas sempre tentando comprar empresas que estão muito baratas por uma questão psicológica mesmo, né? Por uma questão de estimativa, de receio, mas que tem um histórico de resiliência muito forte. A CEMIG é uma delas. O próximo assunto é a gente falar do fundo imobiliário. E aí eu vou abrir perguntas para a gente poder bater papo, porque eu já vi que temos algumas perguntas, mas nos 30 minutos finais ali, depois das 8h30, a gente vai até às 9 horas hoje, a gente vai fazer essas respostas de perguntas e etc. Né? Que eu gosto, tenho investido apenas nesse fundo, que é um fundo administrado pela XP, que é o XP Industrial. Ele é um fundo de galpões industriais, localizados basicamente em Atibaia, né, ali na Grande Valinhos, Vinhedo, ali naquela região, e em Extrema, no sul de Minas, né, na divisa com São Paulo. Para quem quiser saber os detalhes dos fundos imobiliários, existe uma plataforma chamada FIS, Fundos Imobiliários, que, ao digitar aqui a busca por um fundo, você consegue achar esse fundo imobiliário e esse fator aqui, que é o relatório gerencial. Eu vou só abrir para mostrar para vocês. A gente vai analisar esse fundo, esse aqui. Nós vamos passar um dia inteiro entendendo por que ele foi a minha escolha. Né? Deixa ele aberto aqui. Ver se eu consigo aqui. Vamos baixar ele aqui. Daqui a pouco ele carrega. Agora. E é um relatório onde vai mostrar quais são os galpões, quantos estão vazios, como que ele distribui, como que ele é uma prestação de contas aos cotistas, e a gente vai adquirir esse fundo através da aquisição das cotas, que também, da mesma forma que os nossos investimentos em ações, eu gosto de comprar ele abaixo do valor patrimonial. Esse está abaixo, 0,71. Ou seja, para cada R$1 de aquisição dos imóveis, onde essa cota, quando foi lançada, estava na casa de 103, a gente está pagando 71 centavos. E aqui você pode perguntar, mas qual a proteção contra a inflação que o imóvel tem? É chamado preço de reposição. Os imóveis, eles são valorizados ao longo do tempo com base no seu preço de reposição, que é quanto que custa para construir um novo. E como a inflação da construção civil ela é real, verdadeira, né, e muito maior do que o próprio IPCA, esses imóveis, com o tempo, se valorizam também. Né? Isso não está precificado aqui. Aqui foi o preço que foi gasto para construí-los ou adquiri-los. Então, a gente tem uma proteção sendo proprietário de parte desses imóveis. Né? Aqui está o relatório completo. A gente não vai hoje tratar dele, mas é um relatório super completo, onde tem todos, né? Até os inquilinos principais, né? Centauro Sports, Smart Fitness, né? Polishop e outros mais, quem são aqui, inclusive os imóveis todos que estão aqui dentro desse fundo, e os motivos que me faz colocar uma parte dos meus recursos, né, entre 10% e 20%, nesse fundo imobiliário. Ele vai ser um dos fundos imobiliários que nós vamos comprar no nosso investimento. Né? Eu vou comprar em torno de 20% dos 10 mil reais
que eu vou aportar. Eu vou deixar as telas desse aporte para a gente poder conversar no próximo encontro, na próxima semana. Muito bem. Voltando, então, aqui, nós temos os fundos imobiliários, são muito mais simples, né, de se avaliar. É realmente como um aluguel de um imóvel qualquer, só que agora eu sou cotista de uma empresa administrada por uma empresa séria, que é XP, e que gera em torno de 10% ao ano de dividendo, também até o momento, até o dia de hoje, 17/1 de 23, isento de imposto de renda. Então, eu tenho, para cada uma cota que eu compro, adquiro, eu vou receber 7,47 de dividendo, que é o aluguel, né? Ele tem que repassar em torno de 90% do seu aluguel todos os anos, e a gente vai ter esta renda mensal. No caso específico, mensal. Por quê? Porque o fundo imobiliário, ele paga todos os meses. De vez em quando tem algumas distribuições extraordinárias, quando se vende algum imóvel, teve um lucro extraordinário, ou quando se tem uma vacância pequena, que é o número de imóveis que não está alugado, né? A gente teve uma queda importante aqui, né? Mas ainda pagando todos os meses, e a gente está recuperando aqui o valor da renda mensal. Mas ele paga todos os meses. Então, essa é uma vantagem do fundo imobiliário, porque você tem dinheiro todo mês para reinvestir, todo santo mês, de acordo com o número de cotas que a gente comprar. Então, aqui, em torno do dia 25, é o dia em que ele paga os proventos, né? Então, o próximo provento está aqui. O próximo provento vai ser em torno do dia 25 de janeiro, e o último foi 65 centavos por cota, no dia 23/12. Se vocês fizerem uma conta aí sobre o que dá um aluguel de um apartamento por ano, vocês vão ver que aqui dá vontade de vender todos os apartamentos, quem tiver mais imóveis, e colocar tudo aqui. Então, mas nós vamos com calma, porque nós vamos fazer aportes mensais e construir uma jornada de investimentos através de disciplina. Então, esse é o outro tipo de investimento que eu gosto, que é o fundo imobiliário, que ele é importante para equilibrar. No futuro, a gente vai fazer também um investimento internacional, através de ações americanas ou de fundos imobiliários americanos, são chamados de REITs, né, que são REITs, né, investimentos em imóveis nos Estados Unidos, ou mesmo através de BDRs, que são as empresas americanas que lançam réplicas dos seus investimentos. Aqui eu tenho Tesla, tenho Morgan Stanley, que é um banco, tem a AMD, que é de processadores, até a própria Telefônica, né, que é espanhola, que é a proprietária da Vivo, aqui no Brasil. Nós temos uma série de empresas no mundo que fazem a nossa vida mais fácil ao adquirirmos o BDR aqui. Mas também podemos fazer através de investimento direto no exterior, porque você se protege também do país, né? Não só da variação do dólar. Então, são algumas coisas que nós vamos conversar mais à frente. Mas, nesse momento, está bom demais fundos imobiliários, 20% do nosso investimento, para que a gente tenha estabilidade da carteira, né? Esse modelo de 20% de investimento é uma sugestão do Thiago Reis, um grande analista desta empresa aqui. Eu sou, por um acaso, cliente dela, que é a Suno, né, que é a casa de recomendação que eu gosto de trabalhar. Eu trabalho com ela, sou sócio não, sou cliente, né, dessa empresa, onde ela me fornece relatórios mensais. Só é importante, pessoal, em uma dessas empresas eu tenho relação comercial. Aqui mesmo são aquelas que eu tenho assinatura, pago por elas e estou feliz com os relatórios. Então, a Suno, ela me dá relatórios sobre diversos ativos, alguns que eu gosto não estão aqui, porque ela faz a sua abordagem, alguns que eu gosto estão aqui. Tanto uma carteira de dividendos, né, quanto uma carteira de fundos imobiliários. E para quem gosta de especulação, não é o meu momento, nunca vamos trabalhar com especulação. Eu pretendo um dia, depois que eu alcançar a minha renda passiva, né, a minha renda recorrente, suficiente para ter a liberdade financeira. Então, ele tem aqui uma série de relatórios, né, carteiras recomendadas e etc., e que a gente vai depois considerando aos poucos aqui. Eu vou demonstrar para vocês. Eu escolhi através da planilha pessoal do Neto, né, que é também um analista, onde eu fiz a aquisição dessa planilha,
porque ela é muito simples e muito fácil para a gente poder entender, né? O nosso grande objetivo é buscar saber duas informações, né? Informação que vocês vão perguntar, tá bom, quanto que eu tenho que pagar no ativo? Qual é o valor máximo que eu tenho que pagar no ativo? E quais são os ativos que eu vou buscar, né? Como eu disse, nós vamos trabalhar com ativos perenes, né? Então, de um modo geral, alimentos eu não gosto, a variação safra, seca, doenças até, no caso de alimentos de proteína animal, é uma exposição que eu não gosto, então fico com bancos, com energia, com seguros. Automóveis e motocicletas eu não gosto também. Fico com saneamento. Papel celulose eu já gosto até, bastante. Químicos também, interessante. Saúde, apesar de todos nós trabalharmos aqui em alguma medida com saúde, eu também não gosto, estou muito difícil. E telecomunicações. De fato, energia, seguros, saneamento e telecomunicações, além de outros negócios perenes, pontuais, como químicos, papel e celulose, que são embalagem de papel em geral, e químicos, aqui no caso da Unipar, por exemplo, é cloro, né? E essa é nossa eleição de qual é o nosso ativo, qual é o meu ativo da vez, né? Ela vai se dar através do que a gente chama de margem de segurança, que é entre o preço teto, que é calculado na geração projetada de dividendos de pelo menos 6%. Então, se der menos de 6% de dividendo projetado, a gente não vai nem considerar o ativo. Então, você pode observar que bons ativos, né? Vamos pegar aqui o Banco Santander, que é um bom banco, mas que hoje está gerando uma projeção no preço de hoje de 3%, né? Uma margem de segurança de 3% apenas, então está muito próximo de 6%, né? E outros que estão gerando uma margem de segurança muito baixa, abaixo de 6%. Né? Ativos muito bons, como a Klabin, que é uma empresa de celulose, a Copel, que é a companhia energética do estado do Paraná, né, que inclusive já teve muito barata nos últimos tempos. A gente vai trabalhar dentro daquelas que estão aqui no topo, né? Nesse momento, considerando o governo atual, a gente tem bancos que vão ser muito pressionados, né? Apesar de eu gostar muito de bancos, tem uma grande participação em bancos, mas eu quero esperar um pouquinho para verificar como que essa reforma tributária vai atingir bancos, né? Porque o governo do PT tem o costume de detonar os bancos. Então, eu vou ficar com essa quarta colocada aqui, a AES Brasil, que é uma empresa que eu gosto muito, que eu tenho na carteira e que tem um potencial muito grande, né? É uma empresa americana, que tem também a subsidiária brasileira, chamada American Energy Sustainable, porque ela tem uma projeção de dividendos muito boa, né? E tem uma cotação atual muito baixa, 9,50, em relação ao preço teto estabelecido com essa projeção de lucros, né? A gente vai entender como é que a gente faz essa estimativa de lucros, mas ela tem aqui uma projeção de 50 centavos e ela tem um preço teto aqui estabelecido bem mais razoável do que as demais, onde vai gerar para a gente uma margem de segurança muito boa na casa aqui, deixa eu pegar ela aqui, ela ficou para cá, na casa, margem de segurança aqui, na casa de 16% de margem de segurança, porque o preço teto dela está estabelecido por R$11. Então, estou comprando abaixo do preço teto, com uma boa margem de segurança. Ela paga 2 vezes por ano, fevereiro e agosto. No ano de 2023, ela vai pagar um pouco de dividendo, a gente entende sendo aqui na casa de 5,3, mas a tendência dela é muito grande, né? Eu vou fazer, né, uma análise dessa empresa como um todo. A tendência é muito grande, porque ela acabou de fazer um investimento em parques eólicos, né? Metade do negócio dela é energia hidroelétrica, esse ano choveu bastante, e a outra metade em parques eólicos e solares, né? Sobretudo eólicos ali na região do Nordeste. Então, a energia é algo perene. Eu precisei no passado, vou precisar amanhã. É uma empresa toda focada em sustentabilidade, só tem energia renovável, não tem nenhuma energia poluidora. Ela tem uma subsidiária americana, que é muito bom, porque os americanos vão querer distribuir dividendos para eles lá, então isso vai puxar também a nossa rentabilidade. E uma empresa que tem um potencial de crescimento também, além de distribuir dividendos. Então, uma empresa que a gente gosta muito. Então, vou comprar, como ela está a 9,50, né, eu vou comprar em torno de R$8.000 da AES Brasil,
e eu vou comprar em torno de R$2.000 da XP Industrial, que é o XPIN 11. Então, ASB3 e XPIN 11, que está aqui, são os dois ativos que foram eleitos para o dia de hoje. Então, nós vamos aqui na nossa corretora, né, que obviamente a gente saiu dela, mas eu vou logar novamente aqui só para a gente observar, e vamos fazer a aquisição. Eu tenho aqui, o home broker está aberto ainda. E vamos fazer a aquisição desses ativos, né, que é a ESB3. Deixa eu só colocar aqui. A ESB3 a 9,50 e o XPIN a R$73. Eu sempre vou procurar o fundo imobiliário que está abaixo do valor patrimonial, pagando em torno de 10% ao ano de dividendo líquido. Então, o XPIN, eu conheço ele muito bem, e ele cumpre esses critérios. E a S Brasil, ela é um potencial. Como eu quero uma renda passiva para o meu futuro, eu também quero uma empresa que vai ter perenidade, e nada melhor do que parques eólicos e energia elétrica. Vamos analisar as duas empresas, são as duas empresas que eu elegi hoje, e eu não vou fazer nenhum investimento em renda fixa, porque ele não vai me gerar nenhum tipo de renda real. Ou seja, eu tenho a proteção da inflação, né, no ativo de energia elétrica, eu tenho proteção da inflação no valor de reposição do imóvel, e eu tenho todos os dois me gerando renda passiva. No caso específico da S Brasil, é semestral. Vocês vão ver que em determinados momentos a gente vai investir em outras empresas que vão parecer melhores, né? Por exemplo, a gente pode voltar a investir em bancos que estão ali bem posicionados, né? Mas ao longo da nossa jornada eu vou analisar inclusive empresas que a gente não vai investir agora, até para a gente poder escolher quais são aquelas que a gente vai ficar de olho. E vou ficar por enquanto com um único fundo imobiliário, até porque são poucos reais, né? Aqui é um grupo de imóveis que valem mais de R$700 milhões, então é suficiente para a gente fazer a nossa alocação. Como se a gente tivesse escolhido um prédio e esse prédio tivesse apartamentos ali disponíveis à venda, e eu vou comprando e alugando. São esses dois ativos que a gente elegeu para hoje. O meu objetivo de hoje era, de fato, demonstrar um pouco sobre essa jornada, esse raciocínio, né, e a gente vai repetindo isso aos poucos, sempre com 1h30 de encontro, 1 hora de discussão e outra hora e os 30 minutos finais. Um abraço, até mais. Tchau, tchau, fique com Deus. Até a próxima. Segunda-feira, 19h30, de novo. De todo jeito, quem não puder, fica gravado nessa mesma rotina lá. Tá bom? Tchau, tchau, até mais.